E aí galera, beleza? André Aquiles aqui, canal Falando de Tri. E hoje a ideia do vídeo é a gente seguir a nossa conversa de sempre com o nosso ídolo, o fantástico Anselmo Souza. É um triatleta com muita história aí no esporte. A história do triatlon no Brasil passa pela história do Anselmo. E a ideia é a gente seguir tirando um pouquinho ou aprendendo mais com ele, usando toda essa experiência que ele foi adquirindo. O bacana do Anselmo é que ele compartilha tudo isso com a gente. A ideia é a gente seguir aprendendo com ele. Então, nesse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre recuperação de longas distâncias. Ele estava comentando um pouquinho sobre a recuperação de uma ultramaratona, mas isso vai servir para a gente para recuperar de um Ironman, recuperar até de um meio Ironman, uma ultramaratona, uma maratona. Então, mais do que só comentar o que ele faz, ele vai compartilhar também muito conhecimento sobre alimentação. E para mim, alimentação é chave para você seguir bem no esporte. E é um pouquinho do que ele compartilha com a gente aqui no vídeo, tá? Só antes da gente seguir, o que eu gosto de fazer sempre é fazer uma pequena introdução de quem é o Anselmo. Então, quem é o Anselmo Souza? 76 anos, ele tem mais de 1.900 competições, ele já foi profissional em 8 modalidades esportivas diferentes, tá? Então, a gente tá falando só de 3 aqui com triatlon, mas ele fez até motociclismo, então é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, e eu já fiz um vídeo falando disso, depois eu coloco o link também. Tem mais de 1.553 troféus e já rodou mais de 1,5 milhão de quilômetros. Mais de 1,5 milhão de quilômetros rodados. Ele não é só um triatleta amador, tá? Ele já foi triatleta profissional por muito tempo, ele já deixou o nome do nosso país em um padrão fantástico e ele segue ativo. E é por isso que o Anselmo é meu ídolo, não é só por toda a história que ele tem, é pela história que ele teve, é pela história que ele ainda tem, tá? Ele ainda é um atleta em atividade no Brasil e ele tá falando de chegar no 100 fazendo maratona. E eu acho que é um pouco do que todo mundo que faz esporte acaba buscando. Tá aí uma pessoa pra gente se espelhar. E aqui a gente vai aprender um pouco do segredo da alimentação dele. E por que eu gosto de falar muito com o Anselmo? Eu gosto de falar muito com o Tritone, que é uma outra série que a gente tem aqui no canal, que é um triatleta espanhol que eu também me espelho muito, que já vai fazer aí seus 60 anos, está a ponto de se aposentar, sempre fez triatlon e segue ativo e correndo melhor que eu. Parte do que eu gosto de falar com esse tipo de pessoa é: a gente não está olhando um estudo com um grupo de pessoas e um tempo curto, a gente está falando da história. A gente está falando de gente que já deu certo. A gente está falando de gente que chega com 60, 70, quase 80 anos e ainda segue ativo e muito bem. É gente que não está brigando para caminhar, é gente que está correndo e competindo. E eu acho que a ideia um pouco do canal é compartilhar isso com todo mundo, tá? E é por isso que a gente tem aqui o Anselmo, e é por isso que o Anselmo é meu ídolo e o ídolo de toda a equipe aqui. Beleza? E, galera, antes da gente continuar, eu tenho que deixar o recado de sempre. Não esquece, deixa teu like, taca aí o subscribe, ativa a notificação. E se vocês fizerem isso, o que eu sou pressionado para falar aqui é que quanto mais gente inscrita a gente tem no canal, menor é a quantidade de dias da quarentena, tá? Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e vocês me ajudam a baixar a pressão aqui também, porque tá todo mundo que ajuda a gente a produzir todo o conteúdo do canal, me pressiona para falar isso, beleza? E aí vamos parar de introdução e vamos pro que interessa, e o que interessa é a gente escutar o Anselmo dando uma aula pra gente outra vez, beleza? Beleza, galera, valeu! E quantas horas, mais ou menos, você foi de corrida? 24 horas. 24 Eu horas. fiz 100 deu 8,4 a média horária. Aí a pergunta que também é interessante é: depois de fazer 180 quilômetros, o que você faz para recuperar? Foi difícil segurar o troféu.
Foi Claro. difícil segurar o troféu, porque o troféu tinha 1,5 metro de altura, que tá ali atrás. 1,5 metro de altura. Uau. Eu pensei comigo, agora, para sentar dentro do alto, não dá nem para sentar, porque as pernas estavam duras. Para caminhar, nem falar. Bom, eu fiquei 3 dias, 3 dias, mas eu tinha corrida, eu tinha não sei, eu tinha uma maratona em Porto Alegre, que eu Perfeito. tinha que participar, é, eu fui participar, mas consegui terminar mal e praticamente, mas terminei. Imagina, uma semana só depois já está correndo uma maratona. Depois de tudo Logo em isso, seguida eu tinha depois que de uma correr em semana, setembro. você tinha uma maratona? Sim, mas eu tinha, em setembro, 2, 3 meses depois, eu tinha a maratona de Foz do Iguaçu, que é a mais ruim de todas. Claro, mas Estava eu então correndo. aí Mas um nunca, ponto importante. Que mas nunca, eu só quero dizer o seguinte, mas nunca deixando para trás que eu estava participando do triatlo, do atlo e aquatlon. E Exato. ainda, é, e Então, ainda mas estava e o que participando. você come para recuperar? Tem alguma receita especial, algo que você fez ao longo do tempo que é, depois de tudo isso, essa uma semana, o que que você faz para recuperar? Não sei se você faz descanso ativo, você faz um pouco de corrida para tentar recuperar as pernas, ou você come muito carboidrato, muita proteína? Qual que é o segredo para recuperar depois dessa distância tão grande? Eu como muito purê de batata, como muito batata fritas, Uhum, como muito tudo que tiver batata, batata doce, fatias de batata doce frita, é, pão de batata doce que tem aqui para vender uhum, e comer. E outro detalhe muito importante para quem é esportista, nunca esquecer da farinha de milho, bolinho de milho, pão de milho ou perfeito. milho. Eu vou te explicar por que o milho. Se você chegar numa granja e tiver um porco e ele comer ração, ele não fica de pé. Mas se você der milho para ele, ele fica de pé. A, o, a parte óssea vai reforçando e a medula. Ah, Se não você sabia. der. Não sabia. Se você comprar um galeto, é branquinho. Se você comprar um caipira tratado a milho lá no interior, tu vai comer uma perna de galinha é vermelha. O ovo da galinha caipira é bem nutriente e o outro é branco, sem nutriente, não tem nem gosto. Uhum. Então, nunca esquecendo do milho, da aveia, a aveia, fazer sempre um mingau de alguma coisa, nunca deixar essas partes nutritivas para trás. Agora, tu me perguntou aí se eu tomo suplementos, se eu tomo algum comprimido. Essa é Nunca uma boa na vida, pergunta. nunca na vida eu comi nada e participei de 9 de julho, de campeonato brasileiro, campeonato mundial. Eu ia para comer sempre antes nas refeições, comer aquilo que eu comia em casa, aquilo que eu ia para a estrada. Perfeito. Porque agora nós estamos falando o que eu tinha te falado antes. O atleta de um para outro são diferentes um do outro. Eles têm os biotipos diferentes. Uhum. Tem um que é para resistência e o outro para longo. O outro é para velocidade. O outro é para contra-relógio. Então, eles têm um tipo de alimentação. Então, tem que cuidar muito. O Então, triatlo, por exemplo, de o acordo triatlo, a distância, você vai adaptando a alimentação para o que você vai. isso. Entendi.